Capítulo 1. O Filho da Promessa. Na terra oprimida por 40 anos de domínio filisteu, Israel clamava em silêncio. Os céus, no entanto, não estavam surdos. Houve um sussurro entre anjos. Um plano antigo voltava a florescer. Entre as tribos, em Zorá, vivia Manoá, homem de fé. Sua esposa, estéril, carregava o peso do vazio, mas era justamente no ventre seco que Deus faria brotar um guerreiro, um libertador prometido antes mesmo de ser gerado. Um anjo do Senhor apareceu, radiante, intenso. Não trazia espada, mas uma palavra. Você terá um filho, e ele será nazireu, consagrado desde o ventre. Jamais tocará vinho, lâmina ou impureza, pois ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. A mulher correu até Manoá, contou cada detalhe, cada gesto, cada sílaba do enviado celestial. Manoá, com temor e esperança, orou: Senhor, que o homem de Deus volte e nos ensine como criar esse filho prometido. E o anjo voltou, como chama que se recusa a apagar. Ele se apresentou mais uma vez, repetiu as instruções sagradas e, diante da oferta no altar, subiu entre as chamas e desapareceu. Manoá caiu ao chão. Vimos Deus, certamente morreremos. Mas a mulher respondeu: se o Senhor quisesse nos matar, não teria aceitado a oferta, nem mostrado tais coisas. O tempo passou. O ventre antes seco floresceu, e ela deu à luz um filho, chamou-o Sansão. O menino cresceu, e o Espírito do Senhor começou a movê-lo, como vento sobre brasas, como trovão que se prepara ao longe. Capítulo 2. Força de Deus, sangue de homem. Sansão crescia em vigor. Seu corpo parecia esculpido por relâmpagos, mas era mais que músculo. Era chamado, ungido desde o ventre, e o Espírito de Deus vinha sobre ele com fúria e glória. Certa vez, Sansão descia a Timna. Ali, viu uma mulher filisteia. Os olhos brilharam, o coração acelerou. Voltou para casa e disse: Pai, mãe, vi uma mulher entre os filisteus. Tomem-na por esposa para mim. Manoá hesitou. Porque entre os incircuncisos, meu filho, não há filhas entre o nosso povo? Mas Sansão insistiu: ela agrada aos meus olhos. Não sabiam que era o próprio Senhor, movendo as peças, para acender a chama do confronto. No caminho de volta a Timna, Sansão se afastou da trilha, sozinho, sem armas. De repente, um leão jovem rugiu e saltou, mas o Espírito do Senhor veio com poder, e Sansão rasgou o animal com as próprias mãos, como se fosse um cabrito. Ele nada contou a ninguém, seguiu adiante. Dias depois, voltou pelo mesmo caminho e viu o cadáver do leão. Dentro da carcaça, um enxame de abelhas e mel. Sansão estendeu a mão, comeu o mel e levou um pouco aos pais, mas não revelou a origem. Na festa de casamento, Sansão propôs um enigma aos 30 convidados filisteus. Do comedor saiu comida, do forte saiu doçura. Se desvendassem em 7 dias, ganhariam 30 vestes finas. Caso contrário, dariam a ele. Os filisteus pressionaram a noiva. Chorou, implorou, cedeu. Sansão revelou o segredo, e eles, triunfantes, disseram: o que é mais doce que o mel e mais forte que o leão? Sansão entendeu a traição, e com os olhos ardendo murmurou: se não tivesseis arado com minha novilha, jamais teríeis descoberto. Tomado de ira, foi até Ascalon. Matou 30 homens, tomou suas roupas e pagou sua dívida com sangue. Depois, subiu para a casa de seu pai. Abandonou a esposa filisteia, mas o fogo que ardia por dentro ainda estava longe de se apagar. Capítulo 3. Um amor entre inimigos. O tempo passou. Sansão, ainda ferido, decidiu voltar. Levava um presente, um cabrito, querendo reconquistar a mulher que havia deixado. Mas ao chegar à casa do sogro, ouviu palavras que ferem mais que espada. Eu a dei a outro homem, achei que a odiasse.
O mundo escureceu nos olhos de Sansão. A traição duplicada o incendiou por dentro. Desta vez, não terei culpa pelo que farei aos filisteus. Ele saiu, furioso. Apanhou 300 raposas, amarrou-as em pares, presas pelo rabo, com tochas entrelaçadas. Soltou-as entre os campos dos filisteus. O fogo consumiu colheitas, vinhedos, oliveiras. Era a fúria de um homem traído. Era o juízo nas mãos de um vingador. Os filisteus, apavorados, perguntaram: quem fez isso? E ao saberem que foi Sansão, queimaram a mulher e seu pai com fogo. Mas a vingança dos filisteus não apagou sua ira. Pelo contrário, Sansão respondeu: já que fizeram isso, eu os castigarei ainda mais. E os atacou com violência. Muitos morreram sob suas mãos. Depois, retirou-se para a caverna da rocha de Etã. Os filisteus marcharam contra Judá. 3.000 homens de Judá subiram até Sansão. Viemos te prender, entregar-te aos filisteus. Sansão respondeu: prometam que não me matarão vocês mesmos. E eles juraram: só te amarraremos, mas não te mataremos. E o entregaram. Mas quando os filisteus o viram, gritaram de alegria. Então o Espírito do Senhor veio com poder. As cordas que o prendiam se romperam como linho ao fogo. Sansão apanhou uma queixada de jumento e com ela abateu 1.000 homens. Depois, exausto e sedento, clamou: morri de sede, Senhor, depois de tamanha vitória. E Deus fendeu a rocha, e da pedra jorrou água. Sansão bebeu e reviveu. Chamou aquele lugar de Enacoré, a fonte do que clama. Por 20 anos ele julgou Israel. Mas mesmo com a força de um exército, ainda era um homem com o coração em conflito. A guerra externa estava vencida, mas a interna mal havia começado. Capítulo 4. O fogo da vingança. Sansão reinava com força, mas andava solitário como fera em cativeiro. Sua alma pesava, o coração pulsava raiva, orgulho e saudade. Israel tinha paz por fora, mas Sansão não. Certo dia desceu até Gaza, entrou na casa de uma prostituta. Os filisteus souberam e cercaram a cidade. Disseram: esperemos até o amanhecer, então o mataremos. Mas à meia-noite, Sansão se levantou, arrancou as portas da cidade, com batentes e trancas, colocou-as sobre os ombros e as levou até o alto do monte que está diante de Hebrom. Era uma afronta, um lembrete. Israel ainda tinha força e o Deus de Sansão ainda estava presente. Mas o orgulho cegava. A sede de vingança secava a prudência. O coração de Sansão era brasa viva. E ninguém apagava, nem Deus, nem os pais, nem o tempo. O nome dele fazia os filisteus tremerem. Ele não era homem comum, era um vendaval com forma humana. Por onde passava, deixava corpos e fumaça. Era um juiz, mas também era um vulcão. Prestava contas a ninguém, nem mesmo ao próprio coração. Sansão queimava campos e regras. Justiça e paixão se confundiam e por trás da força havia um homem quebrado, ferido, sem paz, temente a Deus, mas viciado no perigo. Cada novo ato de força era um grito interno: olhem para mim, eu ainda estou aqui. Mas quanto mais vencia, mais se perdia. O herói virava lenda, a lenda virava ameaça e o abismo inevitável se aproximava. Capítulo 5. A queixada e 1.000 homens. O vale ardia sob o sol, o chão ainda molhado de sangue. Era ali que a lenda ganhava forma. Sansão se erguia entre 1.000, sem espada, sem escudo, só com uma queixada de jumento, e o Espírito do Senhor rugia dentro dele. Os filisteus cercavam como lobos, com lanças e risos de desprezo. Mas Sansão avançou, e cada golpe era trovão, cada crânio partido uma profecia viva. 1.000 homens caíram, 1.000 corpos, 1.000 vozes silenciadas. Sansão gritava:
não com palavras, mas com atos. Era a fúria de Israel, era o braço de Deus e o grito de um homem só. Ao fim, suando e ofegante, caiu de joelhos e clamou: depois de vencer, morrerei de sede? Deus respondeu: partiu a rocha que secava ao lado, e dela brotou água, água que deu vida ao matador, água que refrescou o punho cansado. Sansão bebeu, e seu espírito reviveu, mas o vazio, esse permaneceu. Chamou aquele lugar de En-Hacoré, a fonte do que clama, e ali o juiz descansou, mas jamais descansou por dentro. O sangue o havia marcado, as vitórias o isolaram, e a alma, que um dia foi cheia, agora caminhava sozinha. Por 20 anos julgou Israel, mas cada ano era uma rachadura. A força ainda era sua, mas o coração já não era mais inteiro. E enquanto o povo dormia em paz, Sansão ouvia o som de um destino sombrio, pois mesmo os fortes, quando amam o errado, caem com mais força. Capítulo 6. Dalila. E então ela surgiu. Dalila, beleza que seduzia o vento, olhar que desmontava defesas. Sansão a viu e pela última vez se entregou de corpo inteiro. Não sabia que amava a própria ruína. Os príncipes filisteus foram até ela, com prata nas mãos e veneno nos lábios. Descobre de onde vem sua força e como podemos vencê-lo. Cada um te dará 1.100 moedas. Dalila sorriu, mas por dentro já contava as pratas. No leito de suas pernas, Sansão deitava a cabeça como criança num colo falso. Ela perguntava com doçura: diz-me, amor, com que poderiam te amarrar? E ele mentia, jogava charadas, fazia-se de tolo, cordas novas, juncos verdes, tranças no cabelo, e em cada mentira ela gritava: os filisteus vêm sobre ti. Sansão se erguia, rompia tudo e ria, mas a sombra crescia. Dalila chorou. Não me amas. Se amasses, dirias a verdade. Dia após dia, pressionava, até que ele, cansado, desabou. Jamais passou navalha sobre minha cabeça. Sou nazireu desde o ventre. Se cortarem meu cabelo, minha força me deixará. Naquela noite, Sansão dormiu no colo da traição. Dalila chamou um homem, e enquanto ele dormia, mecha por mecha, a glória foi arrancada, a força se esvaiu, o pacto foi rompido, o herói desarmado. Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Ele se ergueu como antes, mas algo estava diferente. Deus não estava mais com ele. Foi preso, seus olhos arrancados, correntes de bronze o cercaram, e o que antes era juiz, agora girava a mó como um boi de moinho. Capítulo 7. A prisão do leão. Sansão agora era sombra, girava a mó como um animal de carga, cego, sem honra, sem destino. O juiz de Israel virara espetáculo de humilhação. Mas ali, na pedra fria da prisão, algo começou a nascer. As mãos calejadas encontravam silêncio. Os olhos, agora vazios, enxergavam o que antes não viam. Orgulho, vaidade, desobediência. Sansão viu seu passado como cicatriz aberta e chorou, sem público, sem espada, só ele e Deus. Dia após dia, seus cabelos cresciam. Não era só o fio, era a esperança, era o pacto se reconstruindo em silêncio. Aos olhos do mundo, ele estava derrotado, mas no escuro da cela, o leão voltava a respirar. O riso dos filisteus ecoava forte. Celebravam o troféu vivo, tinham a força de Israel como servo, mas não viam o invisível. Não ouviam as orações mudas, não sentiam o renascimento do guerreiro. Pois a prisão não encerra os planos de Deus, apenas os amadurece.
Sansão deixou de ser espetáculo e virou altar no pó da derrota. Fez sacrifício de orgulho, não pedia vingança, pedia presença. E ali, no escuro da cela, o homem que destruiu 1000 foi reconstruído por dentro. A força agora não estava nos braços, estava na rendição. E mesmo sem olhos, ele via o que poucos enxergam. A glória não está na força, mas em saber que nada somos sem o sopro divino. Capítulo 8. O espetáculo dos deuses. O templo de Dagon transbordava vozes. Senhores, soldados, meretrizes, todos riam, todos bebiam. Era dia de festa, dia de zombar do derrotado. Tragam Sansão, gritaram. Vamos rir do cego que aterrorizou nações. O homem veio guiado por um menino, cabisbaixo, calado, sem coroa, sem espada, mas com algo no coração, que nenhum deles via. Ele pedia só uma coisa: coloque-me onde posso tocar as colunas. As colunas sustentavam o templo, mais de 3.000 sobre o teto, e outros tantos abaixo. Olhando, gritando, rindo, ninguém temia. A força havia partido, ou era isso que pensavam. Mas o silêncio de Deus é só o prelúdio da glória. Sansão apalpou o mármore, sentiu a vibração do povo, ouviu o som das moedas, as taças tilintando, os insultos dançando no ar. Mas seu espírito já não era o mesmo. Ele não pedia por si, nem por glória, pedia por justiça. Senhor Deus, lembra-te de mim. Dá-me forças só mais uma vez, para que eu vinga os meus olhos e teu nome seja lembrado. E ali, entre colunas e risos, um sussurro subiu aos céus, e a resposta desceu. O espírito voltou, como fogo antigo reacendido, e o corpo de Sansão se encheu, a pele tremeu, as mãos se firmaram, as colunas rangeram, e enquanto todos festejavam, o templo começava a gemer. E então, ele empurrou, com tudo, com a alma, com os anos de dor, com o peso do arrependimento, e as colunas cederam, e o templo ruiu. Pedra sobre carne, ídolos sobre idolatria, silêncio sobre zombaria. Capítulo 9. A morte que redime. O templo desabou, e com ele o império filisteu ruiu. O chão tremia sob os corpos dos zombadores. Sansão, no centro da destruição, havia caído, mas o que muitos não viam era que ele já não era o mesmo homem. Ele havia dado sua vida, e com ela destruído seus inimigos. O corpo de Sansão foi esmagado pelas pedras, mas sua alma, essa não poderia ser tocada. A força de um homem não se mede só pelos músculos, mas pela disposição de entregar tudo. Na morte, Sansão se tornou maior do que jamais fora em vida, e foi o sacrifício que o fez eterno. O povo de Israel chorou, mas não por perda, choraram por redenção, porque Sansão, no fim de sua jornada, foi mais que um juiz, foi um redentor, que sacrificou sua própria dor para libertar uma nação inteira. Os filisteus comemoraram por um instante, mas o terror em seus corações jamais cessou. Sansão, o cego, o humilhado, fez mais por Israel na morte do que em toda a sua vida. E quando as colunas caíram, não foi só o templo que desabou, foi a falsidade de todos os falsos deuses. Em seus últimos momentos, Sansão sorriu, porque sabia, sua morte não era um fim, era um recomeço. Ele havia cumprido o plano divino, não com força, mas com entrega, e sua memória viveria na eternidade.